Olá, meus amigos. Deus abençoe vocês. A todos nós necessitamos da bênção dele. Vamos tirar aqui os comentários, por favor, com licença. Então, Jesus, alertando os seus discípulos, os seus seguidores, porque eles estavam entusiasmados, mostrando Jesus o templo, as construções do templo que Salomão havia erguido. E Jesus, naquele momento, quando sentou com eles, ele disse: em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus profetizou isso no ano 30, mais ou menos, da era cristã. Devia estar com 30 anos, por aí. Ele morreu com 33, e no ano 70, Roma invadiu Jerusalém e destruiu o templo e não ficou pedra sobre pedra. Aconteceu o que ele falou. Exatamente. E quando a gente vai lá em Jerusalém, você não vê nada a respeito do templo. A gente vê restos das muralhas que cercavam o templo, mas não do templo. Do templo não ficou pedra sobre pedra. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é que naqueles momentos que Jesus estava falando com eles, Jesus falou dos últimos dias. E ele fez um alerta, que nós temos visto isso. Você tem visto isto, você tem assistido isto que Jesus falou. Nós temos assistido tudo isso. Jesus disse assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E é exatamente isso que tem acontecido com muita gente, mas muita gente mesmo. Muita gente. É inumerável o número de gente que tem chegado até nós e falado: olha, bispo, quer seja pela internet, aqui no Instagram, nas outras plataformas, seja na igreja, andando por aí, você se senta num ônibus, conversa com uma pessoa e você fala da sua fé de Jesus e a pessoa logo diz assim: olha, eu também era assim, mas hoje eu desiludi de tudo, eu me desiludi de tudo, inclusive de Deus, porque eu criei tanto, eu era tão fiel, tão leal, mas a minha vida não andava, minha vida não refletia aquela fé que eu tinha, ou que dizia ter. Então nós temos visto uma massa humana de pessoas, massa de criaturas que eram cristãs, ou se diziam cristãs, mas se esfriaram, estão frias na fé. E elas
querem voltar, mas há um desânimo, aquela moleza, sabe? Há dias que a gente levanta, puxa vida, não dá vontade de se levantar, dá vontade de continuar na cama, não é? Tem dias que a gente está mesmo, sei lá, entregue às baratas. Pois é, isso acontece com todos nós, todos nós. O fato é que assim também acontece do ponto de vista da fé. E o pior, da fé cristã. Jesus disse, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vamos entender aqui a iniquidade, multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? Por que ele não falou se multiplicar o pecado? Não, o pecado já se multiplica de forma violenta, com velocidade. Mas a iniquidade é diferente. A iniquidade é diferente. A Bíblia fala que, quando se refere à iniquidade, a iniquidade começou com Lúcifer, lá no céu. Ele estava no céu, servindo a Deus. Ele era um dos principais anjos, se não o principal anjo. Deixa eu dar uma olhada aqui, procurada aqui para ajudar você, porque é lá em Ezequiel, no capítulo 28, se eu não me engano, é isso, que fala sobre Lúcifer. Deixa eu procurar aqui. Diz assim, Ezequiel 28, a partir do versículo 13, especialmente. Quando fala, estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti, isso é a profecia sobre Lúcifer, em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, quer dizer, Lúcifer foi criado. Então, tudo isso foi feito, foi preparado. No versículo seguinte, 14, diz, tu eras, referindo-se a Lúcifer, hoje é Satanás. Lúcifer quer dizer cheio de luz, cheio de luz. Tu eras, diz aqui, tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci. Veja só, tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci. Deus fez isso. Deus que está falando aqui. No Monte Santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Agora, veja o detalhe. O detalhe. Diz assim, versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos. Está falando de Lúcifer. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Quer dizer, Deus criou Lúcifer.
mas o criou para quê? Para servi-lo. Foi para isso. Então, tu eras o querubim ungido. Depois diz, perfeito eras nos teus caminhos. E quantas pessoas que hoje estão frias na fé também eram perfeitas no seu serviço a Deus, na sua obra, no seu trabalho de evangelização, de ajuda às pessoas, de visita aos enfermos nos hospitais, de visita às prisões. Quantas pessoas estão me ouvindo neste momento que vão dizer a verdade? Eu era muito leal, fiel, eu era perfeita no meu trabalho para ajudar as pessoas. Quantas pessoas eu ajudei? Eu ajudei muita gente. Pessoas que estavam caídas se levantaram. Eu era perfeita. Aqui diz o profeta, falando em nome de Deus, o profeta, falando a palavra que Deus colocava em sua boca, disse com respeito a Lúcifer, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Quer dizer, ele era perfeitíssimo. Até que se achou iniquidade em ti. Não fala aqui, até que se achou pecado em ti, não. Até que se achou iniquidade em ti. Iniquidade é algo diferente de pecado. Pecado, você comete pecado, nós cometemos pecados, nós falhamos, nós erramos, todos nós erramos. O verbo pecar, todos podem conjugá-lo. Eu pequei, eu peco, tu pecas, ele peca, minha mãe pecou, meu pai e tal. Pecar, nós erramos, nós falhamos. Mas nós não vivemos no pecado. Nós falhamos, mas não vivemos naqueles erros. Aí está a diferença. E se pecarmos e confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus, é fiel para nos perdoar. Inclusive, na oração do Pai Nosso, ele manda que a gente ore, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Todo dia eu cometo erros, mas todo dia também eu zero a minha conta com Deus, eu oro, Pai Nosso, Pai, perdoa-nos as minhas faltas, minhas fraquezas, etc. Como também tenho perdoado aqueles que têm falhado comigo. Então, pecado é uma coisa. Agora, iniquidade, não. Iniquidade é algo projetado. Iniquidade é um pecado consciente, que a pessoa concebe dentro de si. Isso mesmo. A pessoa imagina aquela realização pecaminosa. Isso é iniquidade. Ela imagina, poxa, se eu conseguir, se acontecer isso, aquilo, poxa. E a pessoa, ela planeja o pecado. Isso é iniquidade. Então, Lúcifer, qual foi a iniquidade dele? Ele almejou o lugar de Deus. Porque ele era aquela pessoa que tinha acesso direto
ao Altíssimo. Então ele conhecia bem o Altíssimo, porque ele lidava com ele todo dia, todo o tempo. Ele era o principal dos servos. Então, com certeza, ele se achou também no direito de, se ele manda, eu também posso mandar, se ele faz isso, faz aquilo, eu também posso fazer isso, porque quando ele foi criado, ele foi feito, ele era perfeito, está aqui escrito, perfeito eras nos teus caminhos. Então, em Lúcifer havia perfeição da parte de Deus, como Deus havia criado com perfeição. Então, e ele perfeito, junto do Santíssimo, do Altíssimo, então ele imaginou, eu também posso ser Deus, eu também posso ser adorado, eu também posso. Ele almejou, ele invejou, ele aspirou, ele bolou, planejou. E como ele fez isso? Eu penso, eu creio, isso é na minha cabeça. Não está escrito aqui, mas eu entendo assim, que ele tendo acesso a Deus, essa liberdade com Deus, ele dizia com certeza lá dentro de si, olha, eu não posso ser igual a ele, então eu vou fazer tudo contrário que ele faz. Se ele é o Deus do bem, eu quero ser o Deus do mal. Com certeza ele pensou, mas eu quero ser o primeiro, eu quero ser cabeça. Eu não quero mais ser o querubim, eu quero ser o próprio Deus. Só que do mal, ele não podia ser do bem. Então, por isso, ele foi expulso. Ele e a terça parte dos anjos foram expulsos do céu. Quer dizer, ele era tão sábio, tão inteligente, que ele conseguiu arrebatar ou enganar a terça parte dos anjos. Levou consigo a terça parte dos anjos, que certamente não eram perfeitos como ele. Não tinham o mesmo predicado que ele tinha. Então, a Bíblia fala que a iniquidade, a gente entende que a iniquidade é algo planejado, é um pecado planejado. A pessoa planeja, ela raciocina, ela elabora um plano diabólico para tomar posse de determinada coisa. Isso se chama iniquidade. Iniquidade. Então, Jesus aqui, ele fala exatamente assim a respeito dos últimos tempos, os últimos dias. Mateus 24:15. Ele diz assim, não é 20:15 não, no versículo 24, capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Veja que essa iniquidade aqui está tratando de pessoas que eram da fé, como o próprio Lúcifer era da fé, era o principal anjo de Deus. Então, e por se multiplicar a iniquidade, o amor, quer dizer, aqueles que multiplicaram a iniquidade, eles tinham um amor por Deus, pela obra.
É isso que é forte. Pensa bem, minha amiga e meu amigo. Eu não estou aqui para apontar o dedo na ferida de ninguém. Pelo contrário, nós estamos querendo ajudar, alertar, para que as pessoas venham, uma vez conscientizadas, venham dar um fim a essa situação de esfriamento espiritual, de afastamento de Deus, de frieza. Por isso que muitas pessoas sentem aquele vazio enorme depois que sai. Quando sai da igreja, dos seus compromissos com a fé, no dia que sai, sentem aquela sensação de leveza. Puxa, estou livre daquele fardo de estar servindo, estou livre agora. Só que estar livre não era de um fardo, estar livre da presença de Deus. E aí vem o desgosto, a tristeza, aí vem a frieza, já não sente mais amor pelas pessoas. Quando vê um caído no chão, passa de largo e deve pensar assim, ele está assim, caído, porque merecia. Ainda julga aqueles que estão caídos. Quando a pessoa esfria na fé, eu já ouvi falar sobre isso, eu ouvi falar de uma pessoa que era muito usada por Deus durante um determinado período grande na sua vida. Servia a Deus com muita fidelidade. Era uma pessoa que foi elevada às alturas porque Deus a engrandeceu. Era até uma mulher, uma missionária. Mas um dia ela ficou profundamente triste. Conscientemente não perdoava, mesmo sabendo que aquele que peca contra o Espírito Santo não tem perdão. Ela pecou contra o Espírito Santo. E é o que eu ouvi falar, não estou contando de acordo com o que eu vi. Então, ela resistiu ao Espírito Santo. Ela resistiu. Ele falou com ela. Mas ela disse, não, eu não perdoo. Eu não perdoo. E o Espírito Santo, obviamente, se afastou. E ela caiu na frieza espiritual. Ela não conseguia mais sequer pensar nas coisas de Deus. Ela ficou sendo uma mulher cética, completamente desacreditada de tudo e de todos. Foi o pecado contra o Espírito Santo que eu ouvi falar. Não é o caso, por exemplo, você que está me assistindo neste momento, que talvez diga, meu Deus, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Não. Quando a pessoa peca contra o Espírito Santo, ela cai na frieza total. Ela não consegue sequer querer voltar para Deus. Ela não tem mais aquela aspiração, por menor que seja, de fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus, de saudade. Ela não tem saudade de fazer a obra de Deus. Ela não tem nada, ela é fria, absolutamente fria. Como se fosse um bloco de gelo, espiritualmente falando. Então, quando uma pessoa dá à luz a iniquidade, então essa pessoa é muito difícil para ela sair daquela situação.
Se pecar contra o Espírito Santo, aí já não tem mais jeito, aí não tem solução. Jesus também fala que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Você pode pecar até contra o próprio Jesus, mas contra o Espírito Santo não. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos dá a fé. E se você resiste, a fonte da fé, quem vai te dar a fé? Entende? Então, amiga e amigo, cuidado. Não brinque com Deus. Deus não é homem para que se brinque com ele, para que se fique de mal com ele, nada disso. Deus é Deus. Ele é o Senhor, o Criador, temível. E nós temos que temê-lo. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Então, nós estamos vivenciando esses dias, especialmente neste domingo, depois de amanhã, quando todos nós, pastores, bispos, obreiros, obreiras, o povo, os membros, todos nós vamos estar unidos em todo o planeta, numa só fé, num só espírito, num só coração, buscando, clamando, pedindo, insistindo com Deus para restaurar, resgatar aqueles que estão caídos, mas que ainda resta esperança, porque ainda há um resquício de fé, por menor que seja essa fé, por menor que seja, por mínima que seja, essa pessoa venha voltar ao primeiro amor. Então, Deus é Pai, e Deus é amor, e Deus é perdão, e Deus é misericórdia, e Deus é grande. E Ele está sempre pronto para estender a mão àqueles que se voltam para Ele. A Bíblia está repleta de testemunhas de pessoas que estavam... Nós temos, por exemplo, o caso de Manassés, foi o rei foi o pior rei de Israel, cruel. Ele ofendeu Deus, ele ofereceu filhos dele como sacrifícios no templo de Deus, coisa dessa natureza. Ele sacrificou crianças inocentes. Então Deus o puniu e o levou preso pelo nariz para o exterior, para os inimigos. E quando esse homem, Manassés, estava lá no calabouço, gemendo, urrando, ele invocou a Deus e Deus o perdoou e o trouxe de volta para Israel e colocou no lugar que ele estava. Veja que misericórdia de Deus. A história de Manassés é uma história extraordinária, magnífica, é algo assim sensacional. Inclusive, eu até dei essa sugestão para a Cristiane trabalhar numa série sobre Manassés, porque mostra a grandeza do pecado e a grandeza do amor de Deus, do perdão de Deus. Esse homem foi salvo. Como? Porque Deus é grande. Então, esse mesmo amor, esse mesmo Deus, o que ele era, ele é hoje. E você não deve ter feito tanto quanto fez Manassés. Muito menos. Mas você está caído. Deus, ele não pode impor. Ele não vai pegar você pelo colarinho e arrancar dessa masmorra que você se encontra. Não. Ele fala, ele é dócil, ele é amável,
Ele é misericórdia, é compaixão. Mas você tem consciência do que tem que fazer. Ele não vai pegar você pelo colarinho e trazer para si, para ele, não. Ele convida, ele fala, ele insiste, ele manda os seus servos para darem recado, falarem, profetizarem. E nós estamos falando, volte, volte enquanto é tempo. Ainda há tempo. Enquanto há vida, há esperança. Realmente há esperança. A esperança não morre. Você que me assiste neste momento, talvez não tenha aquela fé que tinha antes. Talvez seja um tanto morna na fé. O menor respício que você tiver de fé, o mínimo, já é suficiente para trazer você de volta e fazer de você uma nova criatura. É bom que você tenha essa experiência com Deus. Você esteve lá, do lado avesso da vida, mas se voltou e ele vai mostrar para você, vai provar para você o amor dele. Então, neste domingo, volte, minha amiga, meu amigo, volte, volte. Volte enquanto é tempo, volte enquanto você tem vida. Porque se você parte para a eternidade, assim como está, aí não tem mais volta. Enquanto a vida há esperança, volte o mais breve possível. Hoje mesmo, se você quiser. Todos nós estamos de braços abertos. Não para condená-la, não para criticá-la, não olhar de menesgueio, nada disso. Mas para estender a mão, porque se estivéssemos no seu lugar, nós faríamos isso. Nós voltaríamos. Com certeza. Porque dura coisa é a frieza espiritual. Jesus disse que nos últimos tempos, nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. E esse amor frio, se você não ama a Deus, como é que você vai amar as outras pessoas? Se você não ama a Deus, você não vai amar nem a si mesmo, não é? Pessoa que esfria no amor, eu penso, acredito, ela não ama nem a si própria, mas se você tem um pouquinho de amor próprio, por mínimo que seja, volte rápido, porque ele vai se aquecer e Deus vai usar você para testemunhar para outras pessoas a grandeza de amor e do perdão que ele tem para com todos os que o invocam com sinceridade. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.